organismo, você vai ver várias hemácias, né, no interior desse tipo de entamoeba. Tudo bem? Tranquilo? E eu consigo ver os seus núcleos, né, fora a parte. Ou seja, eu consigo ver uma hemácia que ele está ali, né, fazendo o processo de aglutinação e de hemólise, perdão, de hemólise, e eu também consigo ver ali o seu material, o seu núcleo genético. Tudo bem? Tranquilo? O que você tem que entender? Essa é a forma de trofozoito. Agora, na forma de cisto, ele é um tipo de protozoário que ele tem uma forma uninuclear, ou ele pode conter até 4 tipos de núcleos, né, no seu interior. Tudo bem? Tranquilo? Vocês estão dando para entender o que eu estou querendo dizer? Sim. Sim? Sim. Bom, por que eu estou falando isso para vocês? Porque essa é a diferença básica. Deixa eu passar aqui. Peraí. Vamos ver se aí vai. Dá uma travadinha aqui. Peraí. Pronto, foi. Show. Isso aqui é importante você saber pelo seguinte fator. Essa é uma diferença básica, tá? Da entamoeba histolítica para entamoeba coli, né? O vídeo que passou aqui mais um pouquinho, deixa eu só retornar. Ele foi direto. Porque o que, que acontece? Na entamoeba histolítica, deu uma travadinha aqui, peraí. Deixa ele voltar. Eu vou repetir. Deixa ele voltar. Deixa eu voltar. Vai, filho, volta. Ah, tá aqui. Pô, burro pra caramba. Aí, pronto. Ué, me passou diretão. Pera aí. Pera aí, rapidinho. Deu uma saída. Vocês estão me ouvindo aqui? Meu computador aí deu uma travada aqui. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Ah, show. Então, o defeito foi aqui. Pera aí, rapidinho. Deu uma travadinha, pronto. Só um instantinho, pera aí. Deixa ele abrir aqui. Pronto, foi. Ah, deixa eu falar aqui pra vocês aqui, pronto. Vamos lá. Agora dá pra ver aqui a imagem aqui direitinho. Olha só. Voltando aqui à explicação, né? O que, que a gente observa, né? Tem duas imagens, uma azulada e uma aqui de coloração aqui marrom, né? Olha só, essas duas imagens aqui que eu estou falando para vocês, tá? São tipos de diagnóstico que eu faço para entamoeba. Então, a imagem superior em formato azul a gente fez uma coloração, né? E a outra aqui a gente tem um exame microscópico desse tipo de entamoeba. O que, que eu estou querendo falar para você? Esse formato que você consegue ver, um formato arredondado, tá? Apresentando o núcleo, né, desse tipo de protozoário, né? Isso é característica da entamoeba histolítica. Tudo bem? Tranquilo? Então, as outras estruturas são o número de hemácias que esse tipo de protozoário ele se encontra. Até melhorei para você. O núcleo dele também a gente pode chamá-lo de sarcômero. Então, o que, que eu estou querendo falar para você? O sarcômero da entamoeba histolítica, geralmente, ele fica nas extremidades. Ele nunca fica no centro desse tipo de protozoário. Tudo bem? Tranquilo? Então, ele é o que? Ele é epicêntrico. Ok? Tá? E ao redor, ao núcleo propriamente dito, a gente tem as hemácias que esse tipo de protozoário ele vai englobar. Tudo bem? Tranquilo? Englobar, perdão. Tá? O que, que acontece nisso aqui? A gente pede, né, no momento quando a gente vai fazer o diagnóstico, a gente pede preferencialmente 3 amostras, né,
de fezes ali do indivíduo, ou uma já é o suficiente. Por quê? Porque geralmente duas delas pode dar um falso resultado, tá? Então a gente pede esse tipo de amostra, né, para a gente conseguir observar a forma cística desse protozoário. Essas amostras elas têm que ser examinadas, né, em até 1 hora. Por quê, professor? Para a gente ver a forma ativa desse tipo de protozoário, para a gente conseguir observá-lo, e a gente vai distinguir esse protozoário dos demais, logicamente, pelo seu tamanho e pela quantidade de núcleo que ele possui. Tudo bem? Então, na entamoeba, né, realçando, a gente vai ter um único núcleo, né, que é essa seta, a imagem azul, em azul aqui, a gente tem uma seta pequena, né? Ou seja, eu tenho uma seta curta e eu tenho a ponta de uma seta apontando a quantidade de hemácias que ele está ali engoblando. Tudo bem? Então, quando você observar um tipo de protozoário, aonde o sarcômero, você já sabe o núcleo ali dele, ele é epicêntrico, ou seja, fora do núcleo, eu tenho apenas uma única quantidade, e ao redor, né, ao centro desse protozoário, eu tenho ali a quantidade ali de hemácias. Isso é típico de quem? Da entamoeba histolítica. Tudo bem? Tranquilo? Tá dando para compreender? Sim. Beleza. Por que eu estou falando isso para você? Vou passar a imagem aqui. Porque quando você for fazer, né, o diagnóstico, né, quando você faz ali o diagnóstico laboratorial, a gente vai conseguir observar a diferença entre uma entamoeba histolítica e uma entamoeba coli. Porque a entamoeba coli, ela possui um núcleo, né, polinucleado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês aqui na imagem. Tá carregando aqui o videozinho, né? Vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo a diferença entre uma e outra. Tá legal? Tranquilo? Uhum. Vamos lá. Deixa ele aqui abrir aqui. Só esperar só um instantinho. Enquanto ele tá... Peraí. Deu uma pausada aqui no vídeo aqui. Enquanto ele tá abrindo, né? Deixa eu fechar aqui a janelinha. Vocês conseguem ver o vídeo? Sim. Consegue? O áudio também do vídeo está saindo até vocês? Você ainda não começou a ouvir. Calma, pô. Que isso? Dando falando, professor? Que isso? Vamos lá. Vocês estão conseguindo escutar aqui o vídeo? Ó, peraí. Não, tô escutando. Não tem problema não. Eu vou pausar aqui o vídeo aqui. Olha só. Mas vocês estão conseguindo ver, não estão? Aham. Pois bem. Como o vídeo aqui está picotando, né? Deixa eu só diminuir aqui a resolução. Por causa disso, 1080p. Eu vou aqui para 480p. Fica até melhor. Não. Deixa eu dar uma carregadinha aqui. Pronto. Vamos ver agora o áudio. Não, beleza. Tá travando, não tem problema não. Olha só. O que acontece? A gente tem aqui um vídeo aqui, né? Ele é biomédico. Eu trouxe aqui esse vídeo para vocês porque ele é muito bom. Tá no slide, tá? O que acontece? Ele está fazendo aqui uma colposcopia, perdão, e nessa cultura de fezes a gente vai conseguir determinar a diferença de uma entamoeba histolítica e de uma entamoeba coli. Então, o que ele vai fazer aqui nesse vídeo? Ele vai fazer aqui a cultura, né? E vai fazer a leitura dessa amostra. Então, o que acontece? Olha só, aqui ele está querendo identificar quem é quem. Então, primeira coisa que ele vai observar aqui é o seguinte, né? Deixa ele se localizar, né? Deixa
Deixa eu pegar uma imagem aqui bacana aqui pra gente aqui. Beleza. Olha só. Vocês observam, né, lá no quadrado superior, né, perto aqui da imagem aqui desse rapaz, o seguinte, ó, pronto, peguei aqui. Veja aqui o tipo de protozoário que a gente tem. Vocês estão conseguindo ver? Aqui no quadrado aqui superior, né, no Mais ou quadrado menos. superior, você observa que eu tenho um tipo de protozoário de formato redondo, né, arredondado, né, de formato circunflexo. Vocês estão vendo? E nessa imagem aqui, né, deixa ele ampliar aqui. Vou botar aqui o vídeo para rodar. Deixa ele dar uma... Beleza, dá para ver um pouquinho, né? Se você reparar, observa que essa célula, né, observa que esse tipo de protozoário, esse tipo de organela, eu tenho inúmeras estruturas, né, também de formato circular. Vocês estão conseguindo observar? Ó. Repara aqui, ó. A quantidade de núcleo que essa célula possui. Estão conseguindo ver? Dá uma puxada aqui no vídeo. Tá embaçada a imagem. Ó. E tá contando, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês aqui. Ampliar aqui o vídeo. Aqui amplia? Amplia. Né? Deixa eu botar aqui para vocês aqui. Só um instantinho. Pronto, aqui o vídeo está carregando. Pronto. O vídeo vai abrir aqui pra gente aqui. Foi? Não. Não tem problema. Então, ó. Deixa eu aumentar aqui. Ó. Aqui, ó. Vocês conseguem observar? Ó, pausei. Olha a quantidade de núcleo que eu tenho nessa região, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 núcleos nesse tipo de protozoário. Se eu tenho 4 núcleos nesse protozoário, ele é uma entamoeba histolítica? A pergunta que eu faço para vocês, ele é histolítica? Não. Sim. Histolítica, ele é polinucleado ou ele é uninucleado? A histolítica. Ele é o quê? Uninucleado. A entamoeba coli, ó, a imagem agora fica melhor. A entamoeba coli, ela é o quê? Ela é polinucleado. Então, quando você pega uma imagem e você observa um tipo de protozoário que ele é polinucleado, nesse tipo de formato, é uma entamoeba o quê? É um tipo de entamoeba coli, tá? Melhorei aqui a minha palavra, perdão. Então, quando a gente observa um tipo de estrutura desse formato, que apresenta vários tipos de núcleo, a gente chama de entamoeba coli. Como seria a entamoeba histolítica? Ela teria o quê? Apenas um único núcleo. E ela estaria envolvida basicamente através do quê? De uma hemácia ali pertencente a ela. Tudo bem? Tranquilo? Sim ou não? Sim. E aquela relação de subnúcleos que o senhor tinha falado na outra aula? O que acontece? Peraí. Apaguei. Pode acontecer, às vezes ele tem um tipo de subnúcleo, mas é muito raro. Geralmente o que a gente vai ter na entamoeba histolítica, a gente tem um sarcômero, né, acima ali da região, e ela está geralmente envolvida com alguns tipos de hemácia. Agora, nesse tipo de entamoeba coli, a gente tem polinúcleos, de 4 a 8 tipos de núcleo. Isso é específico na entamoeba coli. Tudo bem? Tranquilo? Então, quando você vê um tipo de entamoeba que ela é polinucleada, né, é uma entamoeba coli. Quando a gente vê um tipo de entamoeba uninucleada, né, onde o sarcômero dele ele vai ser epicêntrico, ou seja, fora ali do núcleo, ela é um tipo de entamoeba histolítica. Tudo bem? Tranquilo?
Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Sim. Quem me perguntou aí? Você conseguiu compreender? Foi? Sim. Ó, ele vai passar aqui a imagem aqui para vocês. Deixa eu pegar outra imagem. Vamos ver aqui. Ó, isso aqui ficou um pouquinho melhor. Vocês conseguem observar a quantidade de núcleos aqui que tem nesse tipo de entamoeba? Ó, Sim. vou deixar o vídeo rolar, e aí vocês conseguem observar melhor. Ó, a quantidade ó, de núcleo que a gente tem. Tudo bem? Tranquilo? Tá de boa? Ó. Olha lá. Viu as imagens aqui? Aqui, ó. Pausei, ó. Sim. Olha a quantidade que a gente tem aqui de núcleos nesse tipo de célula. Então a gente tem um tipo de entamoeba core. Tá legal? Tranquilo? Isso é o que vocês vão fazer lá no laboratório, né? Que também é pertencente à disciplina que a gente chama de fundamentos, não é isso? Isso. Né? Me corrija se eu estiver falando besteira aí para vocês aí. Né? Então, saindo desse tipo de grupo, né, das sarcodinas, né, que a gente tem ali as amebas, eu entro num tipo de grupo, tá, que a gente chama de esporozoários, ou melhor, classe dos esporozoários. Tudo bem? Tranquilo? Tá de boa? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Eu Tá? estou. Tá todo mundo me vendo direitinho? Sim. Kailane, Michael, Sim. Ana Luísa, Bruna, Gilmara, Laís. Estamos ouvindo. Gilmara tá ouvindo. Gilmara que mais fala, né? Ana Veiga, Ana Luísa aqui, Beatriz, Mike tá com o telefone desligado. Não, vamos lá. Então, o que que acontece? Na classe dos esporozoários, o que que são esporozoários? Vamos lá. Esporozoários são tipos de protozoários que eles não apresentam, tá? Eles não apresentam organelas, né? Que eu digitei aqui errado, aqui eu vou configurar. Organelas de locomoção, tá? Não é reprodução, tá? Foi um erro aqui meu. Então eles não apresentam organela de locomoção. Isso é típico do tipo dos esporozoários. Então o que que você tem que entender? Se eu tenho um tipo de protozoário que ele não apresenta estrutura de locomoção, logo ele é um tipo que de endoparasita que obrigatório. Então ele é um endoparasita que celular. O que é endoparasita? Ele só consegue viver o que? No interior de uma célula. Tudo bem? Tranquilo? Show? Então isso é uma característica dos esporozoários. Então quais são as características? Retornando. Eles não apresentam estruturas de locomoção, tá? Apaga a reprodução. Eles não apresentam, ok? Ou melhor, eles são endoparasitas, tá? Eles apresentam diversas fases celulares, ou seja, ele consegue sofrer várias modificações. O que são modificações, professor? Eu tenho a forma ativa dele, que é o trofozoito. Eu tenho a forma vegetativa dele, que a gente chama de cisto. Mas, fora essas formas, eu vou apresentar outras. Como, por exemplo, eu tenho a forma dele de gameta, né? Seja masculino e feminino. E eu também tenho a forma dele de zigoto, né? Que é a forma dele de ovo ou oócito. Tudo bem? É onde ele consegue contaminar o solo, a água, e ali a gente tem ali os hospedeiros de definitivo ou intermediário. Tudo bem? Tranquilo? Vocês conseguem compreender o que eu estou querendo falar para vocês? Vocês estão entendendo mesmo, pessoal? De boa? Sim. Tá mesmo? Sim, estamos. Tá. Então, o que que acontece nisso aqui?
Bom, geralmente, por eles não possuírem, né, estruturas de locomoção, esse tipo de protozoário ele tem uma estrutura que permite fixação dele no intestino dos seus hospedeiros. Então, a maioria, ó, seria bom você anotar, a maioria dos esporozoários, eles são protozoários que vão infectar o intestino dos seus hospedeiros, tá? Então, isso é importante você entender, tá? Isso por que ele vai contaminar apenas o intestino do seu hospedeiro? Porque ele tem um tipo de estrutura, tá? Que a gente chama de rotropítrias, está no slide próximo, e esse tipo de estrutura permite a fixação dele nesse intestino. Tá legal? Tranquilo? Compreende? Oi, Repete, fala. Repete, por favor, professor. esse pedacinho. Esse pedacinho de quê que você quer que eu repita? Até o intestino do hospedeiro. Ah, Um pouquinho antes. tá. Então vamos lá. Então, retornando aqui à situação. Olha só, os esporozoários, tá? Eles são tipo de protozoários, tá? Que apresentam complexo apical, tá? Então, esporozoários são protozoários que apresentam complexo apical. Vou explicar o que é complexo apical. Tudo bem? Tá. Beleza? Eu não sei se é televisão ou se é moto, mas se for televisão, diminui só um pouquinho, porque dá interferência, dá tipo um delay, né? Quem tá com a televisão aí ligada aí, ou não sei, eu pede para algum, né? Seu pai, sua mãe, só diminuir, tá? E apresentam o que, Então vamos lá. Apresenta o complexo apical, né? O que seria um complexo apical? Não precisa copiar não, só escuta. Complexo apical é uma estrutura que esses protozoários têm que vai permitir a fixação dele, no intestino dos seus hospedeiros. Tudo bem? Seja um hospedeiro definitivo ou seja um hospedeiro que intermediário. Tudo bem? Tranquilo? Sim ou não? Sim. Agora veja bem, preste atenção. Você tem que entender. Se eu estou falando de hospedeiro intermediário, eu posso dizer que esse hospedeiro é um vetor? Não. E aí? Mais uma vez. Vai que tu faz uma prova de concurso aí, tu vai errar a questão mais boba que tem na prova. Mais uma vez. Se ele consegue infectar os hospedeiros também intermediários. O que é um hospedeiro intermediário? Sem desenvolvimento. Oi? Peraí, duas falando ao mesmo tempo, calma. Fala. Vai ter o desenvolvimento do Vai ter o parasita. quê? É o local onde vai ter o desenvolvimento desse parasita. Beleza, é o local onde vai ter o desenvolvimento desse parasita. Show de bola, muito bem. Então veja bem. Esse tipo de... é a fase final dele? Não. Se eu tenho um hospedeiro intermediário, qual é a função desse hospedeiro intermediário? Opa, transmitir, né? Então ele consegue ligar a fonte até o quê? Até ali o outro tipo de hospedeiro que seja ali o definitivo, não é isso? Sim ou não? Uma fonte, Exatamente, né? uma fonte. Como é o caso aqui, por exemplo, eu tenho dois tipos de protozoários que são da classe dos esporozoários, tá? Eu tenho o Plasmidium, tá? Que inclusive ele é o protozoário que vai desenvolver a malária, tudo bem? Sim ou não? Sim, Sim. preste atenção. E eu tenho o Toxoplasma gondii, que vai desenvolver a toxoplasmose. Então, nesses dois tipos de situações, para eu me contaminar, eu preciso de um hospedeiro. Ou melhor, de hospedeiro foi ótimo. Eu preciso de um vetor. Sim ou não? Sim. Sim. No caso da malária, eu vou precisar de quem? De um mosquito fêmea. Sim ou não? Sim. Eu preciso de um mosquito. Esse mosquito ele é um vetor, né? Então ele pica ali o indivíduo
Esse tipo de protozoário ele se encontra na saliva do mosquito, tá? Inclusive, se você não sabia, o que faz você coçar e desenvolver os caroços, caroços no seu corpo, é porque o mosquito ele tem uma saliva. Isso eu sabia, não sabia não. O que você não sabia é disso aqui. A saliva do mosquito ele vai fazer um processo que a gente chama de anticoagulante. Por isso que ali você tem ali os caroços, porque o teu sangue está fazendo um processo de anticoagulação. Tá? Então, por isso que você tem irritação na sua epiderme. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que, que acontece? Ele se encontra na saliva ali daquele tipo de mosquito, ele me pica, eu desenvolvo ali a malária. No caso da toxoplasmose, o meu hospedeiro definitivo é quem? É o gato. O hospedeiro definitivo ali dele. Né? O gato ali é o hospedeiro definitivo. Aquele gato ali ele vai evacuar, ele contamina o solo, ele contamina a água, fora que ele também pode contaminar os outros animais que estão ali ao redor dele. E infelizmente, eu como sou um tipo de hospedeiro também, o que, que vai acontecer? Eu me contamino, ou seja, eu preciso ali de um vetor. Eu preciso de um hospedeiro intermediário. O que, que é intermediário? Ele vai intermediar essas ligações, ele vai intermediar essas infecções. Logo, se eu consigo desenvolver nesse tipo de hospedeiro, e esse hospedeiro intermediário, ele consegue passar essa contaminação, eu posso chamá-lo também de vetor. Vetor, eu tenho dois tipos. Eu tenho um vetor mecânico, né, que são os objetos, isso todo mundo já está careca de saber, e eu tenho os vetores o quê? Animais. Tudo bem? Tranquilo? Que a gente também pode chamar de hospedeiro intermediário. Tudo bem? Tranquilo? Deu para me entender? Sim ou não? Sim? Então é isso que você tem que entender, tá? Não pensa somente que vetor é objeto, ou senão não pensa que somente vetor vetor é inseto. Não, nem inseto não, tá? Então o que, que acontece nisso aqui? Vetor, né, não é só aquele que leva, mas vetor é aquele que faz com que o hospedeiro, que faz com que o protozoário, desculpa, o parasita, ele venha o quê? Ele venha se multiplicar, ele venha se desenvolver nele. Agora o que você tem que entender é o seguinte, isso é microbiologia básica. Eu só consigo um micro-organismo, ele só consegue se desenvolver dentro de um organismo. Então, pô, se eu tenho um organismo que esse micro-organismo, que esse tipo de parasita ele vai desenvolver, esse camarada eu tô falando o quê? Eu tô falando de um animal, eu tô falando o quê? Eu tô falando de um ser, eu tô falando de um ser humano. Tudo bem? Tranquilo? Só um instantinho aqui que eu vou pegar aqui um negocinho aqui, jogo rápido. Só vou beber aqui só um pouquinho d'água, que minha voz aqui ela deu uma travadinha, que eu já tô voltando aqui para vocês, tá legal? Jogo rápido aqui, um minutinho, tá bom? Jogo rápido aqui, um minuto eu já volto. Segura aí a onda aí, pera aí. Pronto, voltei. Voltei aqui para vocês. Então, voltando aqui a situação que eu estou falando para vocês, né? Então, se ele consegue se desenvolver dentro de um organismo, né? Logo ele é o quê? Ele é um tipo de ser vivo, né? Tirando ali o vírus. Então, ele também ele consegue fazer esse tipo de desenvolvimento. Tranquilo? Então,
retornando aqui à situação que eu estava falando com vocês, no grupo dos esporozoários, eu tenho o grupo dos plasmídeos e eu tenho também o grupo do toxoplasma, tá? Tudo bem? Tranquilo? Show? Do plasmídio, né? Um exemplo aqui a gente vai ter o da malária e do toxoplasma a gente tem o toxoplasma gondii, que vai desenvolver a toxoplasmose, que o pessoal também chama muito de, abre aspas, doença do gato. Não é isso? Sim ou não? Alô? Pessoal? Tudo bem? Show? Vamos lá. Os esporozoários, né? Eles também podem ser chamados de apincomplexos, né? Apincomplexos por quê? Porque esses tipos de protozoários, né? Passando aqui o slide, show de bola. Eles têm esse tipo de estrutura que a gente chama de complexo apical. Então, veja bem, esse tipo de imagem que eu estou trazendo para vocês é uma imagem do toxoplasma gondii, né, que desenvolve a toxoplasmose. Então, o que eu estou querendo falar para você? Presta bastante atenção. Esse tipo de protozoário, né, ele tem na sua parte superior, ou melhor, na sua parte superior não, nas extremidades, uma estrutura que a gente chama de rhopítreas. O que seriam essas estruturas que eu escrevi aqui para vocês? Rhopítreas são estruturas, tá, que esse tipo de protozoário tem e ela permite a fixação dele no intestino do seu hospedeiro, seja intermediário ou seja definitivo. Tudo bem? Tranquilo? Show? O que vai acontecer? Além desse tipo de estrutura, tá? Na parte superior, eu tenho alguns anéis, que a gente chama de anéis conoides. Esses anéis, né, eles se unem para justamente dar a característica morfológica desse tipo de protozoário. Tá? E o que você tem que entender? A gente tem que entender que, como eu estou falando de um protozoário que ele é um esporozoário, eles têm a capacidade de formar o quê? De formar um esporão. O que é um esporão? É a capacidade que confere ele ter o quê? Uma certa resistência. Então, o que eu estou querendo falar para você? Preste atenção. Tanto no grupo do plasmídio como no grupo do toxoplasma, a primeira morfologia que a gente consegue observar, a gente chama de esporozoito. Né? Então, o que significa um esporozoito, desculpa. Então, o que seria um esporozoito? Um esporozoito é a característica que esse tipo de protozoário tem, tá? Que permite o quê? A contaminação dele no indivíduo. Então, para com que esse tipo de protozoário ele venha contaminar esse indivíduo, ele tem que estar na sua primeira característica, que a gente chama de esporozoito. Então, o esporozoito, que é a primeira fase desse tipo de cara, o que ele tem? Ele tem um complexo apical, ok? Esse complexo apical ele é formado do quê? Ele é formado por anéis conoides e ele é formado por umas estruturas alongadas que a gente chama de rhopítreas, na qual permite a fixação dele no intestino do seu hospedeiro. Tudo bem? Tranquilo? Tá dando para compreender o que eu estou falando? Tranquilo. Sim. Tá de boa mesmo? Sim. Vamos lá. O que acontece? Né? A fase dos esporozoários, né? Eu tenho várias fases. Né? Então, a primeira eu tenho a do trofozoito, que é a forma ativa. Eu tenho a forma de cisto, que é a forma vegetativa. Eu tenho a forma de gameta, né? Que é a forma assexuada dele. Eu tenho a forma sexuada dele. Quando ele vai fazer o processo de sexualidade, ela vai receber o nome de esporulação. A gente vai entender isso melhor. E por último, eu tenho ali os oócitos, né? Que geralmente são os ovos ali que a gente vai encontrar nas fezes, né, dos hospedeiros. Tudo bem? Tranquilo?
Então, olha só aqui. Oi. Ninguém? Então, olha só. Isso é uma regrinha tanto para o protozoário da malária, como também para o protozoário que causa a toxoplasmose. Então, isso aqui, gente, é uma representação do ciclo vital dos esporozoários. Então, o que você tem que entender? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Não tem a parte lá de cima, né, que a gente consegue observar uma certa escrita assim, esporozoito, tá vendo? Lá em cima, tá vendo escrito esporozoito? Tá Ah, sim. conseguindo? Todo mundo foca aí nesse desenho aí, para você entender o que eu estou querendo falar, Sim. tá? Aqui a gente tem um esporozoito. Eu vou pegar a seta aqui, como eu estou gravando, né? Então, quando vocês for rever a gravação, vocês vão conseguir observar a setinha aqui, né? Então, olha só, tem aqui um esporozoito. Então, o que você tem que entender? O esporozoito é a primeira forma desse tipo de protozoário, tá? Lembrando que a gente tem o plasmídio e o toxoplasma. Esse esporozoito, ele tem ali o que? O complexo apical. Tudo bem? Tranquilo? Sim ou não? Sim. Sim. Né? Então, o que vai acontecer? Quando, né, ele sai, né, quando ele vai infectar, né, esse tipo de célula, ele vai apresentar um formato, perdão, né, flagelado. Então, esse formato flagelado que ele apresenta é nessa primeira fase que a gente chama de esporozoito. Tudo bem? Tranquilo? Show? No momento que ele penetra na célula hospedeira, a imagem aqui, ele vai fazer um processo de multiplicação. Então, o que acontece? No momento que ele infecta essa célula hospedeira, ok? Essa célula protozoária, ela vai fazer uma coisa que a gente chama de divisão, tá? Binária. Então, eu tenho uma célula mãe, ela vai se dividir em duas células, o quê? Filhas. Tudo bem? Tranquilo? Essas células filhas, tá? Elas são uma forma multinuclear, tudo bem? Tranquilo? E quando ela sai desse formato de esporozoito e ela faz uma divisão no interior dessa célula, e ela vai ter, ela vai ter, né, ali um complexo apical também e tudo mais, a gente passa chamar essa célula de merozoito ou merozoito, perdão, tá? Então, o que seria um merozoito? Um merozoito, tá? É um organismo filha que ele vai infectar a célula, né, também, e ele, além de ser uma célula filha, ele também possui complexo apical para quê? Para infectar as células ali adjacentes. O que vai acontecer? Quando ele entra, né, nessa célula, né, também, ele vai se desenvolver em outro tipo, né, que a gente vai chamar de microgametas. Essas microgametas, né, elas serão polinucleadas. Essas microgametas, elas também são delgadas, tá? É a terceira imagem aqui, ó. É a terceira não, é a segunda imagem após a célula hospedeira, tá? Se você reparar bem, ela é uma célula delgada, ela é uma célula flageada, tá? E essas microgametas, elas são dotadas de motilidade. Tudo bem? Tranquilo? E isso é interessante por quê? Porque nesse tipo de situação, eu consigo, né, fazer um processo que a gente chama de é um processo que a gente chama de esporogênese ou esporogônico. O que significa isso? Eu tenho a reprodução de gametas, seja um gameta masculino, seja um gameto feminino, tá? Esse tipo de gameto, o que ele vai fazer? Eles vão se unir, né? Vão formar
um oócito, tá? Esse oócito, ele vai fazer um processo que a gente chama ele vai chamar de encistar, ou seja, ele vai se envolver dentro desse material, ele vai se multiplicar e ali eu consigo gerar o quê? Um novo tipo de esporozoito. E aí eu consigo fazer a infecção desse tipo de protozoário aonde? Dentro do intestino do seu hospedeiro. Então eu tenho várias fases de reprodução, eu tenho várias fases do ciclo desse tipo de protozoário. Eu tenho a fase que a gente chama de esporozoito, é a forma flagelada, é a forma onde eu tenho um complexo apical, né? Quando ele infecta a célula hospedeira, né, ele vai infectar, eu vou ter uma forma multinuclear, tudo bem, tranquilo? É a primeira imagem. Essa forma multinuclear, ela tem até um nome, né, melhor, né, falando para você, a gente vai chamá-la de esquizoíto, tá? Esse esquizoíto, ele vai se desenvolver em um merozoíto, que é a forma flagelada. Esse merozoíto, ele vai se desenvolver em gametas, seja feminino ou masculino. Esses gametas, eles se juntam, tá? Formando um tipo de zigoto. Esse zigoto, ele vai formar ali um ovo e ali ele vai fazer todo esse processo novamente para contaminar ali o intestino do indivíduo. Tudo bem? Tranquilo? Isso acontece o tempo todo. Por quê? Porque essa é a forma que esses tipos de protozoário têm, né, para fazer o seu processo de multiplicação. Tudo bem? Tranquilo? Uhum. Vocês pegaram essa manhã de novo? Então, Aí vai ser um ciclo, isso né? aí. Depois do zigoto, quando já tá desenvolvido, vai voltar a ser Isso aí. esporozoito. Isso aí. Isso aí, perfeito. Então, mais uma vez aqui pra gente, né? Eu tenho o esporozoito, né? Aí, professor, de novo, de novo. Tem ali o esporozoito. Esse esporozoito, né, para ele fazer a infecção, né, dele, ou seja, a forma infectante desse protozoário, né, melhorei a fala, esporozoito é a forma infectante dele, ou seja, a forma de implantação dele. Quando ele penetra ali no indivíduo, né, ele vai ter ali um formato esquizoíto, né, esquizoide, ou seja, multinucleado, né, primeira imagem ali da célula hospedeira. Depois ele tem uma forma flageada, depois ele tem gameta, depois ele se transforma ali num tipo de zigoto, né, ou ócito, e por último eu tenho ali o ovo dele, né, e ali ele vai fazendo todo o processo ali de reprodução. Tá tranquilo? Tá de Sim. boas? É muito nome para Uhum. entender, não é? Pouquinho, né? É muito É um grande. pouquinho, é. Para parasita é um pouquinho mais complexo, né? O pessoal gosta mais de bacteriologia. O pessoal gosta mais de microbiologia, né? Mais fácil, né? Para entender, né? É. É assim mesmo, né? Mas tudo tem um início. Vamos lá. Bom, o primeiro protozoário que eu quero falar com vocês, né? Deixa ele só retornar aqui. Eu acho que eu apertei 2 vezes. O slide ele vai passar. Não, passou não, graças a Deus. O primeiro tipo de protozoário que eu quero falar para vocês, a gente tem o Toxoplasma gondii, né? O Toxoplasma gondii, ele é o protozoário, ok, que vai desenvolver no homem, né, a toxoplasmose, ok, tudo bem, tranquilo? A toxoplasmose, né, eu havia falado, as pessoas também chamam muito de doença do gato, por quê? Porque ele é um tipo de protozoário que ele infecta, né, esse felino e no momento quando esse felino ele evacua, eu tenho ali cistos desse protozoário. Agora você já sabe o que é cisto, né? E ali esse cisto ele contamina o solo, ele contamina a água e no local onde eu tenho outros tipos de animais que convivem com esse tipo de felino,
eles podem se contaminar, se tornando ali hospedeiros intermediários. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Agora, uma pergunta se dá. Por que o gato ele é o hospedeiro ali desse tipo de protozoário? Por que não poderia ser outro tipo de animal? Por que justamente o gato ele tem que ser ali o hospedeiro ali chave desse tipo de toxoplasma? Deve ser Não coisa do sei. metabolismo do É o quê? gato. Alguma coisa deve ter dentro do gato que não tem em outros animais que permite o desenvolvimento desse parasita. O que seria então? O Ah, eu que o não sei, gato tem né? que o outro não tem? Sei lá. Oi? Acho que alguém ia falar, eu acho que Sei lá, isso é a dona dos Não gatos, sei. irmão. Fala tu. Vamos lá. Fala tu. Deixa eu falar aqui uma coisa aqui pra vocês, né? Não tem nada a ver com órgão, né? Porque todo animal tem o mesmo órgão, a não ser o camelo, né? Que tem mais de três ali. Então, deixa eu te falar aqui o seu, ou a vaca, né? Que tem ali três intestinos. Deixa eu te falar aqui o seguinte. Esse Toxoplasma gondii, né? O gato ali, ele é o hospedeiro ali desse tipo de protozoário. Não somente o gato, né? Mas o gato é o preferencial porque é onde esse tipo de protozoário ele consegue fazer todo o seu ciclo, né, vital. Então o gato, né, o intestino do gato, ele é específico para a gente ter todo esse processo de reprodução, todo esse processo de desenvolvimento desse tipo de protozoário. Então por isso que o gato ali é o hospedeiro ali central desse tipo de toxoplasma. Tudo bem? Tranquilo? Agora, é válido você saber o seguinte, que como o gato ele tem a contaminação por esse toxoplasma, quando ele se alimenta de roedores, então, se ele se alimenta ali de um rato, tá? O rato ele pode carregar o toxoplasma. A diferença é que o toxoplasma que se encontra ali no rato, ele não tem toda a fase, o quê? Toda a fase vital dele. Então a gente não consegue encontrar nesse tipo de roedor todo o ciclo de desenvolvimento e evolução desse protozoário como a gente vê no gato. Tudo bem? Tranquilo? Show? Beleza? O que Aham. acontece? Como é que é o toxoplasma, né? Cara, esses meio com bactéria. Como é que é esse tipo de protozoário, né? Vamos lá. Ele tem um formato, né? Isso é o que a bibliografia fala. Ele tem um formato semelhante de uma banana, tá? Ou ele tem um formato de curvatura, né? Então ele é encurvado, tá? Ele é semelhante, abre aspas, né, a uma banana. E aqui o que a gente vai conseguir encontrar nesse tipo de protozoário, né? Bem aqui no centro, obviamente, nós temos o núcleo, né? Essa parte aqui, né, rugosa, né, a gente tem aqui o complexo, né, complexo de quê? De Golgi, né, o aparelho de Golgi. Nós temos aqui as mitocôndrias, perdão. Nós temos aqui as mitocôndrias, né? Bom, nessa parte aqui, né, escurecida, né, alongada, é onde a gente tem as rupítreas, ou seja, que vai permitir a fixação desse tipo de protozoário no intestino do hospedeiro, tudo bem? Essa parte alongada, escurecida, são as rupítreas. Vocês estão conseguindo visualizar direitinho? Estão vendo? Né? E Uhum. ali eu tenho todo o material citoplasmático dessa célula, né? Bom, essa célula ela tem dois tipos de membrana. Eu tenho uma membrana externa e eu tenho uma membrana interna. Isso é importante para quê? Para quando a gente for fazer a técnica de coloração para identificar a toxoplasmose, tá? Não é um procedimento, como é que se fala, mais utilizado, mas a gente pode fazer também na cultura desse tipo de protozoário. Tudo bem? Tranquilo? Retornando. Ele é um parasita obrigatório,
né? O gato, ele é o hospedeiro definitivo, né? Justamente por fazer todo o ciclo vital. A contaminação, né? Dá-se por água e alimentos contaminados, né? Essa água e alimentos contaminados, a gente não consegue observar a forma ativa dele, como você está vendo na imagem, ou seja, a gente não vê o trofozoito, a gente não vê o esporozoito, mas a gente consegue ver o que? Os óvulos, né? Ou seja, o oócito dele. Tudo bem? Tranquilo? Bom, a transmissão, né? Além dela ser, né, por água contaminada em alimento, eu também posso ter um tipo de transmissão que a gente chama de transmissão vertical. Né? O que seria uma transmissão vertical? É um tipo de transmissão que passa de mãe para o filho. Então, transmissão vertical significa isso. Agora, é válido lembrar o seguinte: embora eu coloquei, né, água e alimento contaminado, esses alimentos contaminados, gente, são carnes cruas. Então, uma forma de reprodução desse protozoário é quando eu tenho um animal herbívoro que será, né, ou melhor, que servirá de alimento para um animal carnívoro. Então, eu tenho ali um porco, eu tenho ali um tipo de suíno, eu tenho ali um tipo ali de animal, né? E ali eu me alimento, né, desse tipo de bicho, né? Eu como ali a carne dele crua e ali eu posso desenvolver a toxoplasmose. É por isso que no momento, né, quando a mulher está no estado de gravidez, né, ela se encontra ali grávida, uma recomendação que se dá a essa mulher é evitar o quê? Alimentos crus. Por isso que no momento da gestação, a mulher ela não pode, né, comer comida japonesa. Justamente por isso. Para quê? Para evitar esse tipo de complicação. Então, durante ali o processo gestacional, ou melhor, durante o período gestacional da mulher, ela fica ali proibida, né, de se alimentar de comidas cruas. Para quê? Para justamente evitar ali a toxoplasmose, que no caso seria que tipo? Vertical. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Carnes cruas de equino, ó, de suíno, né? Carnes cruas ali de vacas e tudo mais, são tipos de alimentos que a gente pode ter esse tipo de protozoário. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Dúvidas até aí? Não? Não. Vamos lá. Quais as doenças, né, que eu posso ter quando o ele se contamina pelo toxoplasma, né? Bom, deixa eu te falar aqui o seguinte. Eu tenho dois tipos de doenças. Eu tenho a forma aguda, tá? A forma aguda, ela vai contaminar, ela vai parasitar os humanos, tá? E eu tenho a forma subaguda, que no caso ela vai contaminar as crianças. Tudo bem? Na forma aguda, o que a gente vai observar no indivíduo, né? Ou seja, no humano, no adulto? A gente consegue observar a linfadenopatia, ou seja, a gente consegue observar as alterações do tecido linfático. Então esse camarada, ele tem, né, toda a parte linfática dele, seja na região cervical, seja na região das axilas, seja na região da fossa ilíaca. Eu consigo observar uma alteração dessas linfas. Para quem esqueceu o que é uma linfa, é o que o pessoal chama de íngua, né? Mas não se chama íngua, a gente chama de linfa, né? E ali nessa linfa a gente tem os linfonodos, que é uma estrutura que ela vai formar, né, as células imunológicas no nosso corpo. Tudo bem? Tranquilo? Esse indivíduo, né, ele também tem um estado ali febril, né? Ele vai apresentar uma febre, né? E na forma subaguda, o que acontece, né? Nos estágios ali assintomáticos da doença, progredindo, né, para o estágio ali final dela, é onde a gente vai ter as doenças típicas de característica vertical. Por exemplo, o bebê, né, que ele inocula esse tipo de protozoário, infelizmente ele vai ter uma encefalomielite. O que é encefalomielite? É a inflamação ali do tecido ali encefálico desse bebê. Esse bebê ele vai ter uma corioretinite. O que seria isso? Na imagem aqui inferior,
a gente consegue observar o fundo do olho, né? Uma imagem, né, que ali o oftalmologista pede. E a gente consegue observar determinadas ulcerações nesse fundo do olho. Isso que a gente chama de corioretinite, né? Fora que esse bebê, né, ele também pode apresentar aumento exacerbado dos órgãos, que no caso é a esplenomegalia e a hepatomegalia. Eu tenho uma imagem aqui tomográfica, né? Vocês estão vendo aqui. Eu tenho dois órgãos, né, abaixo aqui do meu pulmão, né? O pulmão são os órgãos aqui de coloração escurecida. No centro aqui a gente tem o coração, né? E no lado superior à sua esquerda, né? Mas na imagem é à direita do paciente, ali a gente tem o fígado. Repara que abaixo desse fígado, tá? Imagem superior à sua esquerda. Tudo bem? À sua esquerda, não à esquerda do paciente. Tá? Ali a gente tem o fígado e abaixo do fígado, em formato de feijão, a gente tem o rins. Então, olha só como esse fígado desse bebê está aumentado. Né? Agora, o pior se dá agora. Por quê? Porque na imagem superior à sua direita, esse órgão que está aumentado é quem? É o baço. Então, olha o baço aumentado desse bebê. Né? Então, o que, que acontece? Eu tenho um estreitamento do estômago desse bebezinho. Eu tenho, o que, que eu vou ter ali? Eu vou ter um estrangulamento dos órgãos adjacentes, provocando o quê? Várias complicações nesse bebê. É onde a gente consegue observar na imagem superior, né, no outro quadrado superior à sua direita, na imagem que eu tenho um bebê com com o abdômen completamente dilatado. Isso é típico de o quê? De esplenomegalia. Tudo bem? Tranquilo? Essa imagem, né, na barriguinha dele azul, isso não é uma caneta não, isso é uma veia dele. Olha só como é que se encontra distendido ali o estômago, perdão, o baço e o fígado desse bebê. Tudo bem? Tranquilo? Show? Uhum. Vamos lá. Só uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Como, né, como esse tipo de protozoário ele consegue contaminar, né, os sistemas intestinais, os sistemas nervoso, ou melhor, o sistema nervoso, perdão, assim como o sistema muscular. Como é que ele consegue fazer esse tipo de reprodução? Esse tipo de reprodução ele se dá porque esse tipo de protozoário, tá, ele consegue infectar leucócitos e neutrófilos. Então, a reprodução ela começa a iniciar a partir do momento que a gente vai fazer o processo de fagocitose. Então, ele infecta as células neutróficas, ele infecta as células leucócitas e aí eu consigo desenvolver esse tipo de protozoário. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Tá? O que, que vai acontecer? Uma coisa interessante a gente entender é que no momento quando esse protozoário, né, a gente inocula ele, ou seja, pela via oral, ele começa a fazer um processo muito acelerado da sua reprodução. Esse processo acelerado da reprodução dele dentro desse hospedeiro, a gente chama de taquizoíto, né? O que significa taquizoíto? É a reprodução acelerada do toxoplasma dentro do intestino daquele indivíduo infectado. Tudo bem? Agora, quando ele sai do intestino e ele vai infectar os outros órgãos, a reprodução tende a diminuir. Então, quando esse protozoário ele diminui a sua reprodução, a gente chama de bradizoíto. O que é bradizoíto? É a reprodução diminuída desse tipo de protozoário. Tudo bem? Tranquilo? Então, ele diminui a sua reprodução ao infectar os outros órgãos. Tranquilo? Show de bola? Show. Né? Vamos lá. Como é que é feito o diagnóstico desse tipo de protozoário? Tá acabando, tá? Aqui, ó. Só passando aqui, né? Que a gente tem a imagem aqui do felino, né? Então, ó, roedores, né? Faz aqui a fase definitiva
E depois eu tenho aqui, né, água, alimento, né, que se dá aqui, né, por animais aviários, né, suínos, né, e por aí vai. Tudo bem, tranquilo? Vamos lá. Passando aqui a imagem. Muito bem. Vou botar aqui para carregar aqui o vídeo. Enquanto ele está carregando, eu vou falando aqui com vocês. O diagnóstico do paratoxoplasmose, né, o diagnóstico para a gente identificar esse tipo de protozoário, a gente tem inúmeros tipos de diagnóstico, né? Mas o diagnóstico que nós temos, né, como base, o primordial, a gente tem ali o teste de imunoensaio, né, ou seja, o ELISA, aonde a gente vai conseguir identificar os anticorpos, né, ou seja, as imunoglobulinas, né? A principal imunoglobulina que a gente vai observar para a toxoplasmose é a imunoglobulina G. Lembra que eu falei para vocês pesquisarem sobre o sistema complemento e eu expliquei isso numa aula que eu falei sobre antígeno, anticorpos e imunoglobulinas? Imunoglobulina A, imunoglobulina G, imunoglobulina E. Lembra disso que eu falei para vocês? Vocês lembram desse tipo de explicação? Essa aula eu não peguei. Eu tinha falado com o pessoal, foi até o Maicon. O Maicon me perguntou uma opção de coisa. Cadê o Maicon? O Maicon hoje está calado. Que eu expliquei, né, o processo de imunoglobulina, né, sobre antígeno, né, que antígeno é diferente de anticorpo. Então, o que, que acontece? No teste ali de imunoensaio, né, a gente consegue ali, fazer a pesquisa das imunoglobulinas G, né, para a toxoplasmose. Então, esse é um tipo de diagnóstico, que no caso é um tipo de diagnóstico o quê? Imunológico, né? Agora, já os diagnósticos, né, laboratoriais, ou seja, o diagnóstico que eu preciso ali de ver uma imagem desse tipo de protozoário, a gente tem através de uma técnica de coloração, tá? Que a gente chama de método de Giebsa, né? E a gente também tem os testes de corte de tecido, né? Então, o que é essa coloração de Giebsa? O que a gente faz? Essa coloração, ela não é apenas utilizada para toxoplasmose, não é isso, tá? Mas ela facilita a identificação desse tipo de protozoário. O que acontece? A gente vai fazer a coloração dessa cultura, né, que a gente está ali pesquisando. É um tipo de corante, que é um corante de característica neutra, tá? Eu tenho uma associação de vários tipos de corantes, né? Um deles é o azodimetileno. E qual é a função deles? Eles conseguem colorir, né? Eles conseguem corar o núcleo desse tipo de protozoário e o citoplasma dele. Então, o que você vai observar, né, quando nós identificamos esse protozoário, perdão? A gente consegue observar o protozoário, ou melhor, o núcleo desse protozoário de uma coloração avermelhada e o citoplasma dele azulado. Isso é típico da toxoplasmose. A imagem que a gente vai conseguir observar é essa, tá bom? Tem a imagem que eu vou mostrar para você. Tudo bem? E o formato dele, ele tem um formato encurvado, ou muitas das vezes ele pode ter um formato em forma de U ou em forma de C. Tudo bem? Tranquilo? Vou mostrar aqui o vídeo aqui pra gente como é que faz esse tipo de técnica, tá? Vamos lá. Deixa o videozinho aqui carregar. Pessoal, vocês estão entendendo de boa? Tá de Sim. boa? O restante aí da molecada aí, tá entendendo direitinho? Ninguém tem uma pergunta para fazer, não? Não. Eu, por Tá de enquanto, boa? não. Vocês estão entendendo? Estão entendendo todas as fases direitinho? Então vamos lá. Deixa ele aqui pegar. Deixa ele abrir aqui. Foi, beleza. Então, ó, o que a gente vai fazer?
né? Ah, ele vai falando aqui, peraí, está travando. Aí, deixa eu fechar isso aqui. Vai. Né? Então veja bem, a gente vai pegar ali uma placa, né? A gente vai colorir essa placa de Petri com o corante, né? Esse corante é o corante que a gente chama de Gimesa, né? Embora ele tenha um nome ali alemão. A gente vai colorir esse tipo de placa. A gente vai deixar agir essa placa, né, com esse corante por 2 minutos. Né? E o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar uma água destilada, né, com pH entre 7 a 7,2 e a gente vai deixar atuar, né, por 1 minuto. Né? A gente vai dispensar em 20 gotas, né, para que justamente a gente venha fazer a fixação desse tipo de corante. Para quê? Porque lembra que esse tipo de protozoário ele tem uma membrana externa e interna. Então esse tipo de corante ele tem que fixar justamente na membrana interna desse protozoário para que a gente possa identificar o Toxoplasma gondii na célula daquele hospedeiro. Né? Então, feito isso, a gente vai utilizar uma outra solução, né, que é a solução de Gimesa, que é uma solução que contém todos os corantes neutros. Né? A gente também vai fazer a mesma coisa, né? Acrescenta o ml, né? Despeja ali naquela placa. Né? O vídeo está chegando aí com um delay ou está indo direitinho para vocês? Está direitinho, né? Delay. Né? Tá indo bem travadinho. Mas tá dando sincronia com a minha voz com o vídeo? Tá, não tá? Tá. Tá. Não, Tá dando tá com pra- sincronia. Dá, tá dando pra show. entender. Né? Feito isso, o que a gente vai fazer? Utiliza uma água destilada, né? E a gente vai deixar secar numa posição o quê? Vertical. Né? Escorre ali, né, o corante, coloca ali a água destilada, né? E a gente vai deixar secar. Feito isso, né? Escorre ali, né, todo o material, né, demonstra ali direitinho. E a gente vai e joga ali no microscópio eletrônico, né? Para a gente conseguir identificar o tipo de protozoário que a gente tem. Né? O protozoário, né, que a gente vai fazer para essa técnica, deixa eu ver se tem... Ah, não tá não. Não tem problema. Eu vou voltar a minha imagem e vou trazer para vocês. Só saindo daqui. Deixa eu voltar aqui para mim. Só um instantinho. Né? Jogo rápido. Né? Pronto, voltei. Todo mundo está me vendo? Né? O que vai acontecer? Sim. O protozoário que a gente vai conseguir observar, né, que no caso é o Toxoplasma gondii, a gente vai observar ele como? A gente vai observar o núcleo, como eu havia falado, em vermelho e o citoplasma de característica azulada. Então, esse tipo de coloração ele é interessante justamente para diferenciar esse tipo de protozoário com outro. Né? Toxoplasma gondii. Vou mostrar aqui para vocês. Né? Vou ter que dar uma abertura aqui. Né? Bom, deixa eu abrir aqui pra gente aqui. Tá dando uma travadinha aqui, mas não tem problema não. Vamos lá. Show. Tá aqui. Vou abrir aqui pra mim. Vou voltar aqui pra vocês. Deixa eu voltar. Pronto, voltei. Tá aqui comigo. Deixa eu sair daqui. Ok. Fazer a apresentação. Tela inteira. Né?
Isso. Uma guia do Google. Show. Aqui, ó. Vou mostrar aqui pra gente aqui. Tá? Beleza. Né? Tô com uma imagem aqui. Peguei aqui do Google aqui para mostrar aqui pra gente. Vocês estão conseguindo ver a aba aqui do Google aqui? Sim. Vocês conseguem ver aqui uma imagem aqui que eu cliquei? Estão conseguindo ver? Numa imagem aqui? Sim. Beleza. O que acontece? Deixa eu te falar aqui o seguinte. Você repara o seguinte, ó, esse tipo de protozoário, tá? Ele tem um formato, né? Olha só, ele tem um formato encurvado, tá? Semelhante a um C, tá? Em algumas situações, né, alguns livros, ele fala que ele tem um formato semelhante a uma banana. Vocês estão conseguindo ver? E olha só, eu tenho uma parte, né, essa parte roxeada ou azulada, não esse azul, não esse azul bem destacado, mas essa parte roxeada é todo o citoplasma desse tipo de protozoário, do toxoplasma. E a parte, né, onde eu tenho um azul mais intenso, ou, deixa eu ver uma imagem aqui melhor, essa não, ou uma imagem em vermelho, né, um vermelho vivo, né, sabe que é uma ilustração, mas vale a pena. É característico o quê? Da toxoplasmose. É característico do toxoplasma que é gondii. Então, eu tenho aqui o citoplasma azulado e o núcleo em uma coloração o quê? Avermelhada. Tudo bem? Tranquilo? Show? Ou pode ser avermelhada. Deixa eu ver outra imagem aqui melhor, só um instantinho. Ou pode ser avermelhada, ou pode ser roxeada. Tá legal? Tranquilo? Mas, na maioria das vezes, eu tenho uma imagem o quê? Vermelho o núcleo e azulada o citoplasma. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender? Sim? Sim. Deixa eu pegar outra imagem aqui pra gente. Vamos ver o que outra imagem aqui. Opa, show. Né? Vamos ver aqui. Aqui, tem várias, né? Ó, tem um citoplasma, né? Um pouco azulado. Aqui. Ó, eu tenho um núcleo, né? Um pouco avermelhado, né? E aqui o citoplasma meio azulado. Tudo bem? Tranquilo? Show? Tá de boa? Né? As formas aqui que eu tenho, né? Aqui, ó. Toxoplasma gondii, o ócito dele, onde a gente consegue observar, né? Nas fezes ali daqueles tipos de animais. Né? O cisto, né? Que é a forma inativa dele, geralmente encontrado em alguns tecidos. E o taxoíto, né? Que é a forma acelerada dele, quando ele vai fazer a inoculação dentro do trato gastrointestinal. Tudo bem? Tranquilo, meu pessoal? Show de bola? Né? Aqui eu tenho, né, dentro aqui de um tipo de tecido, né? Se não me engano, até tecido muscular, né? É onde a gente consegue identificar esse tipo de agente infectante. Show de bola? Alguém aí teve alguma dúvida? Ninguém? Oi, Tranquilo. pode falar. Tá tranquilo? Michael hoje tá aqui. Michael hoje ficou tão quietinho, coitado. Não falou nada. Não entendi. Tá sem áudio. Oi. Dormiu. Tá, não tô ouvindo. Tá, teu áudio tá ruim. Ia falar um negocinho, mas eu esqueci. Né? Ficou ruim o áudio dele. Tirando aqui, né, a brincadeira aqui. Vocês conseguiram entender
o recado que eu queria passar para vocês, a explicação. Gilmara, conseguiu compreender? Sim, Pegou direitinho? consegui. Vera, pegou direitinho a explicação? Ficou com alguma dúvida? Não, Tá, professor, tá de consegui boa pegar. mesmo? Deu? Oi, fala. Professor, Pode falar. eu fiquei com uma dúvida na parte de que você falou que da fagocitose, aquele células neutróficas. Não entendi muito bem Peraí, essa parte. repete de novo que eu não ouvi. Fala de novo. Você estava falando sobre uma parte que essa toxoplasmose também ela pode ir para o sistema Sim, nervoso, toxoplasma. e aí através de células Sim, neutrófilas, sim. neutróficas, através da É, fagocitose. Eu não entendi muito vamos lá. bem O que como é que acontece é o funciona. seguinte. Quando a gente está falando, né, a gente sabe que no indivíduo, né, hospedeiro intermediário, ele tem que fazer ali a entrada dele através do sistema digestório, né? Sistema ali, porta ali de entrada ali é a boca ali do indivíduo. O que acontece? A gente tem ali inúmeras células neutróficas e leucócitos pertencentes àquele tipo ali de região. Então, ele vai ser, abre aspas, ativado a partir do processo ali de endocitose. Então, locais ali onde eu tenho bastante neutrófilo, bastante leucócito, aquele tipo ali de toxoplasma, né, protozoário, ele pode ali penetrar. O que acontece é que quando ele pode sair daquele trato ali digestório, ele pode cair, né, na corrente sanguínea, ele pode infectar outras áreas do meu corpo. Tudo bem? Uma delas é o sistema o quê? É o sistema nervoso, que como no caso dos bebês, Entendi. né, nos bebês, eles vão ter a encefalomielite, que inclusive, tá, pode causar calcificação, tá, daquela área ali do encéfalo. Tudo bem? Tranquilo? Então, é isso que justamente se dá ali no toxoplasma. O que acontece, Beatriz, é que todo tipo de protozoário e micro-organismo, né, que é pertencente a essa denominação, eles podem fazer um processo de disseminação. Então, por exemplo, eu posso ter ali o tipo de toxoplasma, mas é lógico que isso é um tipo de situação bem agravante. Eu posso ter ele na corrente sanguínea, que a gente chama de parasitemia, né, que é a presença de parasita na corrente sanguínea no indivíduo. Tudo bem? Tranquilo? Então isso pode acontecer. Por isso que eu falei para vocês que um dos testes não é muito utilizado, mas um teste que a gente pode fazer de diagnóstico laboratorial. Lembrando que quando a gente vai trabalhar em laboratório, você vai ali fazer manipulação com amostra de indivíduos ou com amostra de animais, né? Então tem coerência que eu estou falando. Então o que acontece? A gente faz ali o diagnóstico com a amostra de animal, geralmente através do quê? Da histologia. Então eu faço ali a fragmentação daqueles tecidos, jogo ali no microscópio, faço ali a coloração, consigo identificar, né? Agora, no indivíduo, eu vou fazer o que? O teste imunológico para a gente identificar o que? A IgM contra a toxoplasmose. Tudo bem? Tranquilo? Que é o teste ali chave para a gente ver se aquele indivíduo ele teve ou não a toxoplasmose. Tá legal? Tranquilo? Lembrando que é o seguinte, embora eu falei que causa todas aquelas reações, geralmente a doença é o quê? É subaguda, geralmente é assintomática, na maioria dos casos. Ela começa com um estágio bem lento, né? Que dá coriza, né? Esse camarada, esse indivíduo, estou falando do adulto, né? Ele tem ali o estado de febre, ele pode ter ali irritação dos olhos, podendo ali a progredir. Tudo bem? Tranquilo? Show? O grande problema é no caso ali das grávidas, tá? E antes que alguém me faça essa pergunta, a toxoplasmose, né, em alguns casos, ela não entra ali em contato ali direto com o bebê durante ali o processo gestacional, né, mas após ali, né, o rompimento e tudo mais, aquele tipo de protozoário ele pode penetrar ali naquele bebezinho, tudo bem? Isso são alguns casos, não são todos, tá? Mas é válido lembrar. Tudo bem? Tranquilo? Show? Tranquilo. Tirando a Beatriz, alguém tem outra dúvida? Não, eu Não? não. Gilmara ficou com dúvida? Não, né? Tá de boa? Não. Beleza.
né? Ana Luísa, Bruna Pires, Laís, Kailane, né? Não, Certo. vou. Então, show de bola, pessoal. Então, eu não vou me estender muito, né? No sábado a gente continua, né? Logicamente que eu não vou voltar ao que eu estou falando agora, porque, né, tem que prosseguir, né? Senão vocês vão ficar bolados aí comigo aí, vai querer botar meu nome aí na boca do gato. Tirando a brincadeira. Sábado a gente volta, tá? Essa aula, vou até